Marcelo Rebelo de Sousa, por culpa própria, continua na ordem do dia. Já todos percebemos que as declarações do Presidente da República tornaram-se de tal forma virais que, entretanto, não só criaram um problema com a caixa de Pandora que tentou abrir em relação às ex-províncias ultramarinas, como criou um problema interno, porque atualmente já praticamente ninguém respeita a opinião de Marcelo Rebelo de Sousa e aquilo que é dito pelo Presidente já acaba por ser comentado com um tom jocoso por praticamente todos os comentadores de televisão, seja em programas humorísticos ou não, e as redes sociais estão inundadas de declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, com imagens de Marcelo Rebelo de Sousa, de uma forma que não dignifica, obviamente, aquela que é a mais alta figura do Estado. Se é verdade que eu não votei Marcelo Rebelo de Sousa, no entanto foi ele que ganhou as eleições, infelizmente, parecia que estávamos a antever o problema que aqui vinha, mas temos uma questão que é clara, porque eu espero que não seja um problema de saúde, mas aparentemente todos os indícios das últimas declarações e posicionamentos do atual Presidente da República levam a crer que existe aqui de facto um problema com o qual teremos que lidar até 2026, à altura das eleições presidenciais, e vamos ver como é que as coisas vão correr, porque se os seus conselheiros, os seus homens mais próximos, não metem algum travão nestas declarações, temos aqui claramente algumas crises institucionais e um problema grave a nível político, porque a instabilidade política em Portugal tem sido criada por Marcelo Rebelo de Sousa e agora começa a ir além de fronteiras, porque ouvimos ontem alguns dados relativos ao jantar onde Marcelo Rebelo de Sousa participou. E a questão aqui é assim, mas nós não temos que fazer reposição nenhuma histórica, e se o tivéssemos que fazer, essa sim era com os expoliados de Angola, aqueles que foram expulsos e que eles de forma vergonhosa chamam retornados, e seria com os ex-combatentes, esse sim, que de forma vergonhosa continuam a receber da forma como recebem uns míseros euros para tudo aquilo que lutaram e combateram pela pátria. Mas entretanto, teremos esta discussão na Assembleia da República, vamos ver como é que será a entrada e quando é que a Conferência de Líderes agendará esta discussão, que eu espero que não tenham a ousadia de tentar travar administrativamente para tentar poupar o Presidente da República. Iremos ver o posicionamento dos outros partidos, se aquilo que andam diariamente a dizer nas televisões, se agora acompanham o posicionamento do Chega, porque tem que existir claramente uma condenação e um demarcar da Assembleia da República destas posições assumidas pelo Sr. Presidente da República, que neste momento todos pedimos encarecidamente que evite de falar, porque a situação começa a ser demasiado constrangedora e começa a ser um princípio de vergonha nacional, aliás, que, como disse o Presidente André Ventura, no nosso entendimento, roça mesmo um crime de lesa pátria a forma como fez as suas declarações. Mas a tentar desviar estas opiniões, depois aparece Luís Montenegro com uma atitude criancice ontem, a tentar colocar o ónus da não governabilidade em cima do Chega e do PS, e se em relação ao PS, o PS terá que se defender e resolver as suas questões, o Chega tem sido bastante coerente desde o início. Se Luís Montenegro não consegue fazer, não consegue decretar, então nós apresentaremos projetos de lei, projetos de resolução e estaremos disponíveis para governar sempre que em bem dos portugueses e para bem dos portugueses. Portanto, nós a única coisa que estamos a fazer quando Luís Montenegro nos vem criticar da forma como estamos a atuar, nós apenas estamos a cumprir aquilo que andámos a dizer durante a campanha eleitoral. Eu sei que não é normal para Luís Montenegro, para o PS e para os restantes partidos do Parlamento que se cumpram as promessas que são feitas na campanha eleitoral, mas nós temos cumprido e é nesse sentido que vamos continuar, independentemente de depois ser o PS a votar ao nosso lado, seja o Bloco de Esquerda, seja o PCP, seja o CDS, seja o PSD. Nós não estamos minimamente preocupados com essa questão, porque, como já disse diversas vezes, para nós, quando chegamos à caixa do supermercado, não nos perguntam se somos esquerda ou direita, perguntam sim se vamos pagar em dinheiro ou em cartão. E, portanto, a preocupação do Chega é, de facto, em benefício da população, em benefício dos portugueses. E é com isso que estamos claramente focados e é com esse princípio que vamos continuar a legislar, ou pelo menos a tentar legislar. Se o posicionamento do PSD é, entretanto, de um boicote e de tentar fazer uma linha vermelha para que as propostas do Chega não passem, se o PS quiser acompanhar as nossas propostas, Luís Montenegro só tem que fazer é, desculpem a expressão, aguentar. Como diriam alguns no início dos anos 80, quando tomaram algumas decisões que nós nem gostávamos, são os custos da democracia. E a democracia assim funciona, quando a maioria parlamentar não tem a ver que é um boicote ao governo ou não, é uma questão clara, que é do cumprimento, claro, daquilo que apresentámos durante a campanha eleitoral, e esse é o nosso foco, é cumprir as promessas que apresentámos, é para isso que estamos a trabalhar, é para isso que apresentamos os projetos de lei. Portanto,
aquela conversazinha da treta de vir dizer que o Chega deve apresentar ao governo alternativo e dizer ao que vem e quais as propostas, isso vai coligar com o PS, quer dizer, não é não, não é não, já foi dito diversas vezes por André Ventura que não vamos fazer coligação negativa com ninguém, a única coisa que estamos a fazer é governar por Portugal e governar pelos portugueses. Se para nós governar, que não ganhamos as eleições, significa apresentar os projetos de lei e o projeto de resolução, é com isso que iremos continuar a fazer, é nesse sentido que iremos continuar a trabalhar. Quanto a Marcelo, para terminar, estou muito preocupado com a situação, porque obviamente temos aquela que é a mais alta figura do Estado, o mais alto magistrado da nação, numa situação que me parece que temos um problema grave de saúde. Espero que não seja esse o caso, espero que tenha sido meramente tolice, falta de conhecimento, irresponsabilidade, o que quer que seja. E que não seja um problema maior que eventualmente tenhamos que adotar outras medidas para concluir um mandato. Não sei como é que será o caminho a ser feito, sei o que é que está previsto na Constituição, sei quais os mecanismos que podem ser adotados, mas acho que não é momento para falar nisso. Neste momento Chega, até porque não sei qual é a decisão da Direção Nacional, nem do Presidente do Partido, nem da liderança da bancada, mas apenas, e estes vídeos responsabilizam-me apenas a mim, mas parece-me que temos aqui um problema claro e acho que o partido faz muito bem em apresentar este voto para condenar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que obviamente já levantaram do outro lado do Atlântico, para os petistas, um interesse tremendo, porque já conseguiram esvaziar os cofres do Brasil em pouco tempo e agora obviamente estavam a ver se vinham aqui buscar algum, mas se quiserem fazer contas, fazemos as contas, só que se fizerem as contas eventualmente não têm dinheiro para pagar aquilo que nos devem, porque hoje nós temos muita, mas muita honra e orgulho na nossa história e obviamente a maioria dos brasileiros de bom senso também sabem perfeitamente que esta questão é uma não questão e que foi uma tolice que estava resolvida e que entretanto Marcelo Rebelo de Sousa decidiu brilhar e uma vez mais vir levantar esta parvoíce que não faz sentido nenhum. Marcelo Rebelo de Sousa, antes de terminar o mandato, se tiver 2 dedos de teste e se tiver algum bom senso e sanidade mental, aquilo que deveria fazer era pedir uma reposição histórica para todos os expoliados das províncias ultramarinas, depois da descolonização vergonhosa que foi feita por aquela gente toda que esteve à volta do Conselho da Revolução, que ele condecorou, que Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, e Marcelo Rebelo de Sousa que olha para a situação dos ex-combatentes, que é muito grave e que precisam mesmo de ser ajudados, recompensados, é o mínimo que lhes podemos fazer a todos eles pelo que lutaram por nós e por terem defendido a nossa pátria e a nossa bandeira. Marcelo Rebelo de Sousa que tenha vergonha com o que andou a dizer, porque em última instância o que ele disse quase que configura ou está ali muito próximo a roçar crime de lesa à pátria. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.